Bem-vindo a mais um Café com Fé. Chega junto, bora começar essa sua semana da melhor maneira possível. Pega já o seu cafezinho, pega a sua Bíblia e cai pra dentro, porque há uma palavra direta pro seu coração aqui. E hoje, dando continuidade à nossa leitura, nós vamos para Marcos, capítulo 1, do versículo 14 ao 20. Essa será a nossa leitura aqui. Então, se você não acompanhou as últimas lives, a gente começou a ler o Evangelho segundo Marcos. E se você tem aquela dificuldade de ler a Bíblia, então você pode acompanhar aqui essa leitura diária nossa, fechou? E todas as vezes que se você acabar perdendo alguma live ou querer assistir novamente, entra no nosso canal no YouTube, é o mesmo do Instagram, o Diniz Luz, e lá ficam salvas todas as gravações das lives, beleza? Então vamos dar início, começar essa semana, começar esse dezembro, dia 2 de dezembro. O ano ainda não acabou e com certeza Deus pode te surpreender nessa reta final, amém? Então faça algo que você nunca fez para viver algo que nunca viveu. Seja mais esforçado, seja mais faminto, seja mais dedicado, sabe? Mais interessado em fazer algo diferente. Amém. Amém, Michael. Tamo junto, irmão. Então vamos a Marcos 1, do 14 ao 20. Eu convido você que está chegando aqui ao vivo, ou você que está assistindo gravado depois, independente do horário que você esteja vendo essa live, que nesse momento você feche os seus olhos, para que possamos orar juntos. Amém? Feche seus olhos, respira fundão assim junto comigo, ó. Papai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom, maravilhoso, misericordioso e sempre nos ouve. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por ter nos sustentado até aqui. Obrigado por cuidar de nós sempre. Eu te louvo e te agradeço por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor está fazendo, por ter nos atraído para este momento, por tudo o que está acontecendo agora e por aquilo que há de vir, porque sabemos que os teus planos, eles são bons, muito melhores do que poderíamos imaginar. Então nós nos submetemos à tua boa e plena vontade, para que seja realizado como o Senhor quer fazer. Nós temos um coração rendido ao Senhor, e por isso eu te peço, ó meu Pai, revele a tua vontade para nós aqui hoje. Fale aos nossos corações, quebrante corações aqui, higienize os nossos corações, para que sejamos puros, para que tenhamos um coração segundo o teu. Que o Senhor coloque dentro de nós o querer e realizar de acordo com a tua boa e plena vontade. Ó meu Pai, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nos guia pelo teu caminho, que a tua palavra seja como um farol que ilumina o caminho, seja como um pão que nos alimenta. Eu te peço, meu Pai, que não seja somente uma live, somente um vídeo, mas seja uma revelação genuína do Senhor para aqueles que o Senhor trouxe aqui hoje, para todos nós. Nos dê sabedoria e discernimento para fazer aquilo que é certo. Eu oro para que o Senhor nos traga fé, coragem, ousadia, para que possamos peitar qualquer problema, qualquer desafio que aparecer ao decorrer de hoje e essa semana. E que possamos, meu Pai, cumprir aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Nos leve para mais perto de Ti. Nos permita conhecer mais do Senhor. E que sejamos cheios da Tua presença. Tão cheios, mas tão cheios que aonde pisarmos, colocarmos as pontas dos nossos pés, possamos transbordar isso. Que seja palpável a Tua presença através de nossas vidas. Ó meu Pai, faça em nós e através de nós. Que o Teu fluir transborde através de nossas vidas. Nós pedimos por mais de Ti. Mais de Ti. Em nome de Jesus.
Amém. 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 Manda seu amém aí se você tá junto comigo. Fala amém. E se você tá assistindo pelo canal no YouTube, a gravação depois, deixa um amém nos comentários pra gente saber que você tava aqui junto em outro momento, mas estava junto com a gente. Amém. Vamos lá então em Marcos 1, 14 ao 20. Obrigado, Michael. Fixei aqui. Diune, amém. Amém. Eu acho da hora esta passagem. Esta passagem fala sobre Jesus chama os primeiros discípulos. Muito bom. Vamos ler juntos? Depois que João foi preso, João Batista, eu fiz depois olha lá, se você perdeu a live, eu coloquei uma live de antes de ontem, no sábado, sobre seja João Batista nesta geração, tá? A gente falou sobre João Batista no começo aqui de Marcos. É bom que você assista, porque já começa falando depois que João foi preso. Mas como assim João Batista foi preso? João Batista era muito louco. E aí João Batista não era um caçador de confusão. O estilo de vida dele era uma confusão para o mundo. Então, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia. Ponto. Só deixa eu te ensinar algo aqui. Tem que trazer algum conhecimento para você, ok? O que Jesus pregava? Vocês lembram? O que Jesus pregava? Escreva: reino. Jesus pregava o reino. Então olha só. Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus pregava o reino. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Simão é Pedro, tá? Aí Jesus vai lá e muda o nome dele, mas Simão é Pedro. Então Simão e André estavam pescando. André lançando redes ao mar. Pois eram pescadores, perdão. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, agora é o discípulo João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai, Zebedeu, com os empregados no barco. Amém. Vamos trazer agora uma aplicabilidade, vamos meditar nesta palavra de hoje. Vou trazer alguns ensinamentos aqui para vocês. Eu falei aqui esses dias. Quando você pegar na sua Bíblia, nos evangelhos, lembra? Vamos lá, são 4 evangelhos. Escreve aqui para mim nos comentários. Quais são os 4 evangelhos? Escreve aí, ó. Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os 4. Dentro dos 4, Mateus e João foram discípulos do ministério de Jesus ali, enquanto Jesus estava entre nós, né? Ali como um homem. Então, Mateus e João, vamos dizer assim, deixa eu tentar explicar melhor. Mateus e João andaram junto com Jesus. Marcos e Lucas, não. Marcos e Lucas vieram depois e escreveram os evangelhos de acordo com as testemunhas, de acordo com os depoimentos, os relatos das pessoas que conviveram com Jesus, ok? Então, veja só. Por que eu tô falando isso? Porque é muito interessante que Marcos, o evangelho dele é mais resumido, assim, sabe? Que ele é bem direto. Por exemplo, aquele texto de ontem que a gente leu, que Jesus batiza e depois Jesus vai pro deserto. Se você vai lá em Mateus vai falar sobre a conversa de Jesus e João Batista. Mateus vai falar sobre Jesus ir no deserto e que a tentação de Satanás.
o diálogo que aconteceu de Jesus e Satanás. Só que Marcos resume tudo em um texto, com, 4 versículos, né? E aí, por que eu tô te falando isso? Você tem que pegar a sua Bíblia, aí você tá vendo que tem aqui, ó, o texto de hoje, e aqui tá Mateus, Lucas, João. Então é porque esse mesmo texto de hoje, ele está em Mateus 4, do 12 ao 22, em Lucas 4, do 14 ao 15, e do 5, do 1 ao 11, e do João 1, 35 ao 42. Então, se você pegar lá em Mateus, lá em Marcos e em João, aqui ó, tá embaixo do título, você vai pegar esta mesma passagem escrita de um ponto de vista diferente. E eu acho da hora, tava conversando isso com a Thaís ontem, que os evangelhos, eles vão se juntando. Por que eu tô falando isso? Porque Marcos, ele resume muito a história. Muito a história. Porque a história do chamado de Pedro é uma das que eu mais gosto. Pedro tá num dia ruim de pesca. Ele passou a noite toda pescando e não pegou nada. E aí Jesus pede o barco dele emprestado para pregar. Aí depois Jesus fala, Pedro, pega a rede. Vai lá e joga a rede. Aí fala, Senhor, mas mestre, eu pesquei a noite inteira, não peguei nada, mas é porque o Senhor tá dizendo. Aí ele vai lá e joga, aí enche tanto peixe, mas tanto peixe, que aí ele se prostra aos pés de Jesus e fala, afasta-se de mim, eu sou pecador. Aí Jesus fala, Pedro, vamos pescar almas, larga os peixes. Tem todo um rolê nessa história, só que Marcos resumiu. Tô te falando isso a título de informação, tá? Pra te estimular a ler, sabe, a Bíblia, sabe, pegar os evangelhos, um complementando o outro. E não, gente, que um fala uma coisa diferente do outro. Tá bom? Deixa eu te explicar como que funciona. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar alguma coisa aqui. Tá, vamos pegar essa garrafa de café. Dá muito café. É como se um estivesse vendo de frente, outro estivesse vendo de cima, outro estivesse vendo de trás. Pensa num acidente de carro. Pensa num acidente de carro. Uma pessoa viu um acidente de carro, melhor exemplo. Uma pessoa viu um acidente de carro lá de cima da sacada do prédio dela. A outra estava atravessando a rua e viu o acidente. A outra perguntou pro porteiro o que ele viu, então contou. Então você está vendo que cada um viu de um ponto de vista diferente, mas não que um contradiz o outro, mas se complementa. Vai tudo se complementando. Então, é isso que os 4 evangelhos fazem. Então, por isso que é importante você ler tudo. Mas, tirando essa parte agora, daí ficou claro para você? Ficou claro para você? Falei se ficou claro. Então é importante você ler, sabe? Você entender o que está acontecendo, o rolê. Mas agora vamos voltar aqui para Marcos, e falar então, mesmo de forma resumida, aqui sobre o que o Marcos escreveu sobre o chamado dos discípulos, ok? Só pôr no modo não perturbe aqui, fica aparecendo notificação. Pronto. Vamos lá em que Marcos fez sentido para vocês. Eu acho que ninguém entendeu nada do que eu acabei de explicar, do acidente do carro. Ninguém respondeu nada. Fez sentido para vocês? Você conseguiu entender o porquê é importante você juntando as peças e lendo os evangelhos para você entender todo o rolê, tá? Eu espero que tenha entendido, meu Deus. Vamos lá. Marcos, então, fala de Jesus chamar os primeiros discípulos nessa passagem de hoje. E o que a gente pode... Entendido, ok, amém. 2 pessoas entenderam. Vai dar certo, vai dar certo. Então, veja só. O que eu acho interessante aqui, o que vem no meu coração? Jesus chega para eles e fala, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Eu acho tão interessante isso, porque aqui diz que Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eles eram pescadores. Eles pescavam peixes. Então Jesus passa e chama eles e fala, sigam-me e eu os farei pescadores, só que de homens. Sabe, eu vejo isso de uma maneira tão bonita, sabe? Porque assim, cara, Jesus não está descartando tudo aquilo que eles viveram. Sabe, entende isso do seu passado. Às vezes você está infeliz nesse momento, ou com alguma coisa do passado, algo que aconteceu na sua vida, e você está querendo esquecer o seu passado, ou até mesmo isso que você está vivendo hoje.
E eu acho tão interessante que quando Jesus chama eles, ele não descarta aquilo que eles faziam, porque eles eram pescadores. Diz que Jesus passa e vê eles, e eles estão pescando porque eram pescadores. E quando Jesus chama ele, o convite de Jesus é: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Ou seja, não foi desconsiderado aquilo que eles viveram, mas Jesus está convidando eles agora para o novo nível, para fazer algo maior do que aquilo que eles estavam fazendo antes. Não, é para alguém isso aqui hoje. É para alguém isso aqui hoje. Entenda isso. Jesus não vai chegar e descartar tudo aquilo que você tinha feito ou está fazendo. Ele não vai descartar o seu passado, as suas experiências, por piores que elas sejam. Não queira esquecer o seu passado, porque o seu passado te trouxe até aqui. E ele gerou alguma experiência, algum aprendizado, ele te forjou. Então, por mais que seu passado às vezes tenha sido ruim, tem que tirar o lado bom da história. Tem que tirar algo bom das situações ruins que aconteceram. E o quanto isso te forjou, te amadureceu e te tornou uma pessoa melhor. Agora Jesus convida e chama: ei, sigam-me e eu os tornarei pescadores. Vocês vão continuar sendo pescadores, só que agora em um novo nível. Vocês vão pescar homens e não peixes mais. Cara, isso é muito da hora, sabe? Eu acho muito da hora, sabe? Essa sabedoria de Jesus. Então Jesus não está falando assim, ó. Porque imagina, ele chama pescadores para ser discípulos dele. Eles não eram os mais inteligentes, os mais cultos, os mais capacitados. Se Jesus fosse chamar os mais capacitados, ele estaria chamando aqueles que estavam nas sinagogas, nos templos, os líderes religiosos. Jesus teria chamado para ser discípulos líderes religiosos e não pescadores. Mas Jesus vira para eles e fala: agora eu vou pegar o que vocês faziam e eu vou tornar isso algo maior. Você está entendendo? Você consegue entender isso? Então aquilo que você já fez, sabe, não desconsidere o que te trouxe até aqui. Mas Jesus te convida a fazer algo maior dentro disso. Antes você pescava peixe, agora você vai pescar almas. Pescadores de homens. Isso é muito da hora, porque, sabe, eles não eram os mais capacitados. Eles eram meros pescadores. Mas Jesus falou: eu vou torná-los pescadores de homens. Eu vou fazer algo maior dentro disso. E aí, o mais interessante disso é que diz que no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Isso é um ponto importante. Estou falando de passado e presente, para que você então alcance o seu futuro, que não é um tempo. O futuro não é um tempo, o futuro é um lugar onde Jesus está te levando. Então Jesus chama esses pescadores para os seguir, e ele então os tornará pescadores de homens. Vai jogar eles, vou jogar agora vocês para um outro nível. Só que a resposta deles é no mesmo instante. Eles largaram as redes e os seguiram. Sabe, porque isso que te trouxe até aqui hoje provavelmente não vai ser mais necessário para onde você está indo, para onde Jesus está te levando. Então, peraí, enquanto a gente era pescador de peixe, a gente precisava dessas redes, a gente precisava desse barco. E aí Jesus chama: agora vem comigo, vocês vão ser pescadores de homens. Então a gente não precisa mais da rede, a gente não precisa mais desse barco. Agora a gente precisa ir com ele. E essas coisas vamos deixar para trás. Porque para onde eu estou indo, elas não vão ser mais úteis. Para onde você está indo, meu lindo, para onde Jesus está te levando, você vai ter que deixar algumas coisas para trás. E podem ser coisas boas, tá bom? A gente pensa às vezes que é só coisas ruins, os vícios, os nossos pecados. Isso aí é o mínimo. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer. A parada é você aprender a largar coisas boas. Só que não cabem mais para onde Jesus está te levando. Ontem eu estava falando sobre isso no resgate.
E eu usei o exemplo das estações do ano, né? Então, agora imagina você no inverno, frio, 0 graus, e você tá de bermudinha e camiseta cavada. Você vai ficar ridículo, porque você tá usando uma roupa errada para a estação errada. Só que aí então chega o verão. Agora aquela roupa ela é necessária para o verão. Agora vamos supor que no inverno você estava então de casaco, cachecol, você estava de luvas, calça, estava todo empacotadinho para aquele frio. E aí chega o verão e você continua com a mesma roupa. Você vai ficar ridículo. Mas eu gosto dessa roupa. Essa roupa é confortável, ela é bonita. Tá bom, mas agora é verão, não é inverno mais. E você tá ridículo nessa roupa, tá quente, tá desconfortável, porque você tá trazendo algo que não é mais necessário naquela estação. Você consegue entender isso? Então, para chegar aonde Jesus está te levando, para aquilo que Ele quer te tornar, é necessário que você abra mão de coisas que possivelmente foram boas e úteis até aqui. Mas esteja preparado para abrir mão de algo, renunciar a algo, para que Jesus faça algo melhor ainda. Então olha o convite de Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homem. E eu os farei pescadores de homem. Porque até então eram pescadores de peixe. Então peraí, a gente quer ser pescador de homem, a gente quer ir junto com ele. Então larga essas coisas que ficaram aqui para trás agora. A gente não precisa mais de coisas de pescar peixe. Porque se eu vou pescar homens, eu não pesco homens da mesma forma que eu pesco peixe. Você consegue entender isso? Ah, meus lindos, uma nova estação, ela existe, é uma renúncia. Porque não faz sentido você levar algo que foi útil no passado, mas que não vai ser mais útil daqui para frente. Acorda. Deixa, Jesus fazer algo em você. E esteja disposto a abrir mão de algo para que isso aconteça. Não fique carregando coisas desnecessárias para onde você está indo. E por isso é tão importante você saber para onde você está indo. Porque é aquela parada, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E por isso que você tem se apegado a coisas pequenas, a coisas medíocres. Porque você não sabe para onde está indo. Então qualquer coisa que cai na sua mão serve. Você não vai querer abrir mão disso. Porque você... Agora, meu lindo, se você sabe para onde você está indo, é como Paulo disse. Paulo diz o seguinte: todas as coisas que eu perdi por causa de Jesus, para ganhar Jesus, eu considero como esterco. Eu considero como bosta. Tudo aquilo que eu perdi para ganhar Jesus. Então, meu lindo, se você sabe para onde você está indo, você entra num nível de desapego tão grande, porque você vai conseguir enxergar e falar: cara, isso é tão pequeno, isso é tão medíocre, isso não serve mais. Para onde eu estou indo com Jesus? Então saiba para onde você está indo. A diferença é que o pescador de peixe tira ele da vida para a morte, o pescador de almas tira ele da morte para a vida. Uau, Michael, que revelação! Essa foi boa, essa foi boa, essa foi muito boa, gostei. Deixa eu achar a passagem de Paulo aqui, ó. Filipenses 3:8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Então deixa eu te falar. Pedro, Simão, André, tanto também como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, eles tinham uma convicção tão grande que eles imediatamente largaram suas coisas e foram seguir Jesus. Cara, eu oro para Deus, Deus, aumenta a minha convicção, me dá mais convicção.
Porque, cara, isso aqui é muito louco. A Bíblia diz que no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. E deixa eu te falar, neste momento as redes estavam cheias de peixes. É uma loucura. Porque acabou de acontecer um milagre e então começa a encher a rede de peixe. No mesmo instante eles largam a rede. Deixa eu te falar, não é vazia. Não é a rede furada. Uma rede que está cheia de peixe. Eles largam isso. Fala, deixa isso pra lá, moço. Nós vai junto com ele. Pra que ficar com a rede cheia de peixe se a gente pode andar com ele que faz encher a rede? Você tá entendendo? Você tá entendendo? Pra que eu vou ficar aqui com uma rede cheia de peixe se eu posso ir junto com ele que enche a rede de peixe? Vambora! Lindos, sobre o chamado dos discípulos, entende uma coisa. Jesus não vai chamar ninguém à toa. Porque quando você está quebrado, você está falido, você está sem nada, a única coisa que você tem é o seu nome e ele ainda está sujo. Mas qualquer coisa para você é lucro. Agora eu quero ver você abrir mão das coisas e seguir Jesus com a rede cheia de peixe. Quando tudo estiver bom. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Eu não me vanglorio dessas coisas, não. E não sou melhor do que ninguém. Rayane. Pode abrir aí. Rayane chegou aqui. Então, olha só. Eu não me vanglorio dessas coisas. Nem sou melhor do que ninguém. Mas quando eu tive meu encontro com Jesus e minha vida começou a ser transformada, eu estava... Abre pra Rayane aí. Eu estava na minha melhor fase, tanto financeira quanto profissional. Quem me conhece sabe disso. Então a minha vida deu um 360. E aí, boa tarde. Tá joia? Dá uma boa tarde pro povo aqui. Boa tarde, galerinha. Então quem me conhece sabe. Quando eu estava na minha melhor fase até então, financeira e profissional, Jesus começou a colocar novos planos no meu coração. E aí você fala, mas agora Jesus, agora que a rede tá cheia de peixe, agora. Mas eu tinha uma paz, eu tinha uma convicção no coração, e assim eu fui lá e fiz. E é lógico, gente, isso não quer dizer que você vai estar imune a desafios, a crises, a adversidades. Vai rolar, vai acontecer. Mas quando a sua convicção ela está acima de qualquer problema, pode vir qualquer problema. Você tem uma convicção daquilo que Jesus é, do que ele pode fazer, então você vai peitar o processo. Então quando o Pedro, Tiago, João, André largam as redes cheias de peixes e vão com Jesus, imediatamente, no mesmo instante, é porque eles tinham uma convicção. E eles falam, cara, deixa isso pra lá, vamos junto com eles. Agora, se você não tem uma convicção, você não vai sair do lugar. E você vai se apegar à sua rede cheia de peixes. Oh, mas Jesus tem algo muito maior para fazer em você. E isso ele vai fazer em você, para então fazer através de você. Mas você precisa saber para onde você está indo. Você precisa saber se você está realmente disposto a fazer isso. Essa passagem de Jesus chamar os discípulos, eu fico pensando em tantas coisas. Cara, porque pescadores? Tinha gente muito mais capacitada, religiosa, inteligente nas palavras. Por que ele foi chamar os caras nada a ver? Mas era aqueles caras que estavam com o coração disponível para seguir Jesus e ir, sabe, junto com ele, para que então ele os levasse a um lugar, a um futuro. Deixa eu te falar. Se você não tiver um coração disponível para que Jesus então te torne, para que ele faça em você, você sempre vai ficar apegado à rede cheia de peixe. Leva isso pro coração. Jesus não chama ninguém à toa. Os que ele chamou estavam trabalhando, estavam pescando, estavam tocando a sua vida, assim como você. Esses dias eu vi o irmão Bruno falando uma coisa que eu achei muito interessante. Eles estavam num lugar lá, e lá perto tinha tipo aqueles monastérios onde as pessoas tiravam, sabe, a sua vida para ficar lá isolado socialmente.
e só em oração. Aí alguém perguntou assim, alguém falou, né? Nossa, mas que pessoas de espirituais, né? De fé. Aí o Bruno falou, eu não concordo. Porque é muito fácil você se isolar. Não é desmerecendo, gente, mas é muito fácil você se isolar e ficar sozinho no seu canto em cima de uma montanha. Eu quero ver você no dia a dia, no ordinário, convivendo com as pessoas, com os problemas, com as crises, no seu dia a dia. Você então cumprir aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Você ser cristão, você ser fiel, você ser generoso, amoroso, você perdoar. É no dia a dia, mano. É no dia a dia. Jesus, ele não veio e ficou isolado. Jesus, ele estava, em alguns momentos, ele se isolava para orar, mas Jesus estava no meio de uma multidão. Jesus trouxe 12 para perto dele, tinha outros 72, e ele estava ali frequentemente no meio das multidões. Cara, é muito fácil desse jeito. Deixa eu te falar, é no dia a dia, é na sua rotina, no seu ordinário, que você vai ter que cumprir aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Ah, mas eu tô muito ocupado. É isso mesmo, Deus vai chamar você que tá ocupado, que tá pescando, que tá produzindo. Você acha que Deus vai chamar um preguiçoso que não tá fazendo nada? Ué? Ai, Deus, mas eu tô muito ocupado. O problema é seu. Qual é a prioridade? Para onde você quer ir? Qual é a sua convicção? O que você tá disposto a abrir mão? Para então seguir Jesus e deixar com que Ele faça algo na sua vida. Agora você tá achando que Jesus vai chamar você quando você estiver mal? Quando você estiver fazendo nada, desempregado? Lembra desse texto de hoje. A rede estava cheia de peixe. Aqueles homens decidiram deixar a rede cheia de peixe para lá, para ir junto com Jesus. Porque eles tiveram a convicção naquele momento. Eu não quero ficar com a rede cheia de peixe. Eu quero ficar com aquele que enche a rede de peixe. Acorda. Acorda. Esteja disponível para viver uma nova estação na sua vida. Tem que estar disponível. Senão você vai ficar igual o povo lá no deserto lá. 40 anos rodando no deserto. Porque é cabeça dura. Então acorda para sua vida. Deixa que Jesus faça algo em você. Amém? Alguma pergunta? Alguma pergunta para a gente finalizar aqui hoje? Quem consegue fazer uma boa pergunta? Tem alguma pergunta no seu coração que você queira mandar? Caso não, fala um amém aí. Amém. Amém. Nossa, cara, eu fico muito pensativo e reflito muitas coisas sobre essa passagem do chamado discípulos. Os caras eram muito loucos, mano. Os caras eram muito loucos. Largou tudo. E você tá querendo ser normal. Você tá querendo ser normalzinho. Jesus não chamou. Dentro de uma coisa, Jesus não chamou gente normal. Se você pegar de Gênesis Apocalipse, você vai ver os homens e mulheres de Deus. Não tem um normal, gente. Não tem um normal. Não tem uma pessoa normal. Largar as coisas e fazer isso. Fazer... Cara, entende uma coisa. Revelação de hoje. Para você fazer a vontade de Deus, você não pode ser normal, tá? É um requisito. Normal que eu falo normal para esse mundo, tá bom? Então, para com isso. Larga de bobeira. Um coração disponível revela as suas mazelas. É isso. Fechou. Tamo junto. Esteja disponível e seja corajoso. Amém. Amém. É isso então. Vamos finalizando por aqui. Para você que está aí ao vivo, gratidão pela sua presença. Para você que está vendo pelo YouTube, beijo no coração. Deixa um amém nos comentários para saber que você estava por aqui. E amanhã a gente está aqui novamente. Tudo dando certo às 5h20 da manhã, tá bom? Às 5h20 da manhã a gente está aqui. Beijo no coração e façamos uma ótima semana, cheios da presença de Deus em nossas vidas. Até amanhã. Tchau, tchau.